Buenas. Às vezes precisamos comparar duas imagens, seja para saber se é a mesma pessoa, mesmo objeto ou o que você precisar. Neste vídeo iremos ver o que são e como funcionam os modelos de embedding, quando usar, até porque eles são muito parecidos com classificadores. Então precisamos conseguir diferenciá-los, assim como exemplos de usos e suas principais características para realizar os treinamentos e os preparativos para as inferências. Vamos começar entendendo um pouco o que é um modelo de embedding. Ele nada mais é do que uma representação vetorial, ou seja, um conjunto de números, o qual pode ser extraído de uma imagem, palavras e entre outros casos. Algo que já irei salientar. Aqui iremos focar em exemplos de imagens, mas grande parte dos conceitos é o mesmo para os outros cenários. Para quem conhece um pouco de modelos de inteligência artificial, vai ficar mais fácil de entender. E para quem não conhece, saiba que os embeddings eles sempre existem por baixo dos panos de qualquer modelo, seja de classificação, detecção de objetos, segmentação, entre outros. Eles consistem das características que o modelo considera mais relevante. Por exemplo, digamos que temos a seguinte arquitetura. Cada camada dela irá extrair algumas características da imagem e conforme vamos avançando, irá meio que, digamos assim, refinando e tirando conclusões que serão úteis, até chegar na camada final que será o resultado, o qual normalmente olhamos. Neste caso temos uma ResNet, que irá retornar 1000 elementos, que são as classes o qual ele foi treinado. Ou seja, se olharmos para uma camada antes do resultado, iremos ter todas as características e conclusões que o modelo teve, o qual irá ajudar na tomada de decisão final do modelo. Quanto melhor elas forem, melhor a tendência do resultado. Quando falamos em modelos de comparação, ou pelo nome de embeddings, estamos pegando a representação vetorial gerada antes do resultado de um classificador, detector de objetos ou qualquer outro modelo, e comparando a representação vetorial de outra imagem com ela. Neste caso, podemos pegar o resultado do Average Pool. A única exigência é que seja um vetor. Em resumo, quando queremos comparar duas imagens, iremos rodar cada uma delas de forma individual, pegar seus embeddings, que é a representação vetorial, e calcular a distância entre elas, normalmente utilizando o cálculo de cosseno ou euclidiano. Se for maior que um threshold, então consistem do mesmo objeto. Caso contrário, são diferentes. Se a explicação ficou meio confusa, não se preocupe que iremos entrando em cada etapa com mais detalhes ao longo do vídeo. E caso alguma parte fique confuso, aguente um pouco, possivelmente as peças irão se encaixando ao avançar no vídeo. O embedding é muito parecido com o classificador, podendo ser aplicado em diversas situações parecidas e particularmente tento priorizar o classificador devido à sua simplicidade. Mas existem situações que o classificador não irá resolver, e aí que entra o embedding. Alguns pontos que podemos nos atentar para escolher o embedding, quando não temos um número fixo de classes, ou temos muitas classes, ou queremos comparar mais de uma imagem, ou queremos agrupar, ranquear as imagens mais parecidas. O reconhecimento de faces é um bom exemplo destes cenários. Primeiro, não temos um número fixo de classes, já que existem bilhões de pessoas diferentes e constantemente temos mais. E o objetivo é comparar duas imagens, uma que está na nossa base de imagens e outra, por exemplo, da face da pessoa que está chegando no estabelecimento. Até se tivéssemos um cenário onde temos poucas pessoas e queremos saber quem é ela dentre essas opções, até poderia ser usado um classificador. Então, não fique totalmente preso na ideia que se for comparar, precisa ser o embedding. Se temos 5 pessoas e queremos saber qual entre elas, eu diria que é bem mais fácil treinar um classificador.
O embedding só se mostra mais vantajoso quando atender principalmente este primeiro critério, onde não temos uma quantidade fixa de classes, podendo constantemente ter objetos diferentes o qual queremos comparar. Inclusive, temos um vídeo no canal que falamos da biblioteca DeepFace, que possui diversos modelos já treinados para comparar faces de pessoas. E lá falamos mais detalhes de como é preparada a base de imagens para fazer as comparações e descobrir quem é a pessoa. Por mais que não queira comparar pessoas, pode ser um vídeo bacana para entender ainda mais como funcionam modelos de embedding na prática. Para deixar um pouco mais visível, vamos a alguns exemplos de onde os embeddings podem e são utilizados. Um deles é no reconhecimento facial, sendo possivelmente o mais famoso, onde iremos comparar a imagem de duas pessoas e verificar se são a mesma pessoa, podendo ser aplicada para liberação de acesso em algum local ou até mesmo para buscar uma pessoa foragida em câmeras de segurança. Inclusive, também pode ser feito para reconhecer animais. Talvez em uma fazenda queira identificar cada um deles. Nunca tentei, mas fiquei curioso se daria certo. Outra aplicação pode ser para buscar imagens parecidas. Sabe quando adicionamos em um buscador uma imagem e ele nos traz diversas imagens relacionadas? Pois então, pode ser utilizado um modelo de embedding para comparar a imagem de entrada com um banco de imagens, ranqueando as que são mais parecidas, além de permitir criar clusterings. Algo não muito distante, que não é bem o foco deste vídeo, mas fugindo um pouco de imagens, apenas para exemplificar, também pode ser utilizado para identificar filmes e produtos similares, permitindo recomendar produtos semelhantes com bases em compras ou visualizações anteriores do usuário. Neste caso, poderia ser utilizada as descrições dos filmes ou dos produtos para agrupá-los. Identificação de plágio, podendo ser aplicado tanto para imagens quanto para textos, onde com a utilização de embeddings, por mais que em algumas palavras estejam diferentes, é possível calcular o quão parecidos elas são. Inclusive, sistema de embedding é extremamente utilizado na área de processamento de linguagem natural, para entender a pergunta do usuário ou até mesmo para realizar traduções. Após passarmos por todos esses exemplos, vamos ver como funcionam as anotações. E, bom, isso pode mudar um pouco dependendo da aplicação. Irei focar em comparação de imagens. Acredite se quiser, mas a organização é exatamente igual da arquitetura de classificação. Inclusive, já falamos tanto dela neste vídeo. Se quiser, temos outro vídeo no canal que falamos como treinar diversas arquiteturas de classificação. A diferença é que é normal termos centenas, até milhares de classes diferentes. Vou dar como exemplo um sistema de reconhecimento facial. Obviamente, podemos organizar de milhares de formas o dataset. Temos apenas que tratar no código depois. Mas vou seguir uma abordagem mais fácil de visualizar e organizar. Meio que podemos ter uma pasta diferente para cada classe. E bom, o que seria uma classe neste caso? Seriam pessoas diferentes. Ou seja, em cada pasta iremos ter ou, de preferência, várias imagens da mesma pessoa, podendo estar em locais e em condições diferentes, para simular a comparação de uma imagem nova da pessoa com uma que se encontra na base de imagens, já que ao calcular o resultado do modelo, serão pegas duas imagens diferentes presentes na mesma classe. E já adianto, aqui é um pouco diferente da classificação. Não precisamos ter 1.000, 10.000, 20.000 imagens de cada classe. E sim, um pequeno número é mais do que suficiente. Podemos ter, por exemplo, 5, 10 de cada classe, o que é normal, já que não vamos ter muitas imagens da mesma pessoa. Já para as outras pastas, iremos ter o mesmo conceito, mas de pessoas diferentes. Em resumo, irei ter uma pasta contendo uma ou mais imagens do mesmo objeto, de forma que o modelo irá aprender as características que diferenciam um objeto do outro, para termos uma distância maior entre eles e uma menor caso sejam o mesmo objeto.
E aí entra uma das maiores vantagens dos modelos de embedding. Não precisamos ter as imagens de todas as pessoas do mundo para treinar o modelo. Apenas pessoas suficientes para ele entender o que são os objetos e quais as características mais relevantes que diferenciam uma da outra. Lembrando que o resultado do modelo não será o nome das classes, e sim diversos números que consistem das características mais relevantes da imagem. Se tratando do treinamento, temos duas formas principais. Uma delas é treinar normalmente um classificador. Porém, quando for utilizar, deve pegar os resultados da penúltima ou qualquer outra camada anterior. O lado bom dessa abordagem é que ela é bem mais simples, já que podemos utilizar os conhecimentos padrões da área de classificação, incluindo as funções de otimizadores, cálculos de perda e métricas. Além que, em geral, o tempo de treinamento de cada época tende a ser muito mais rápido do que treinar específico para embedding. E quando falarmos das funções de perda, acredito que o motivo irá ficar mais nítido. O único ponto que precisa se atentar é que depois que o modelo estiver treinado, não pode utilizar a última camada, e sim buscar o resultado de qualquer camada anterior. Já ressalto que por mais que seja tentador usar essa abordagem, já testei em vários casos e ela apresenta normalmente resultados inferiores em relação ao próximo método que iremos ver. E este outro método consiste em treinar literalmente como função de embedding, ou seja, a saída do modelo já será o vetor de características que serão usadas para fazer a comparação. Porém, como temos uma saída diferente, não podemos utilizar funções de perda padrões, e por não ser uma área amplamente utilizada, é relativamente difícil encontrar as funções de perda já prontas, até mesmo em bibliotecas famosas como PyTorch e TensorFlow, necessitando fazer a implementação delas. Inclusive, iremos comentar de duas delas mais para frente no vídeo. O lado bom é que as otimizações dos pesos internos da rede já serão feitas com o objetivo principal de distanciar imagens com objetos diferentes, o que irá tender a ter resultados muito melhores, e não precisamos nos preocupar em ficar utilizando camadas anteriores, pois a saída do modelo consiste do vetor de características desejado. Vale mencionar que o tamanho desse vetor de saída não possui uma regra fixa, podendo ter, por exemplo, 128, 256 ou 512, ou seja, consiste em um hiperparâmetro que podemos alterar em busca do melhor resultado. Normalmente, ele possui 256 ou 512, mas, novamente, não é uma regra. Conforme comentamos, temos funções de perda específicos para treinar modelos de embedding. Já ressalto que não iremos entrar em cálculos técnicos, apenas mostrar a ideia do funcionamento e iremos ver apenas duas funções mais clássicas, mas tenha em mente que existem outras, incluindo várias variações das que iremos ver. Uma delas é o contrastive. Para realizar seu cálculo, ele irá pegar duas imagens, rodar o modelo, calcular a distância entre elas utilizando o cálculo euclidiano e aí sim, realizar o cálculo de perda para ser passado para o otimizador alterar os pesos do modelo. Sendo que temos um ponto muito importante. Teremos um hiperparâmetro que irá dizer a porcentagem de casos que essas duas imagens que serão pegas serão da mesma classe. Ou seja, nestes casos, o cálculo terá como objetivo diminuir a distância entre as imagens, tendo um valor de perda alto caso a distância seja grande. Já quando pegar imagens diferentes, o qual irá sortear qualquer outra classe, aí o objetivo do cálculo será distanciar o máximo possível entre as imagens, tendo um valor de perda alto caso a distância seja pequena. Em resumo, o mesmo processo que fazemos em rodar duas imagens e calcular a distância entre elas é o que o construtivo irá fazer, tendo em alguns casos imagens com a mesma classe e outros de classes diferentes.
O único problema é achar essa porcentagem de casos iguais, normalmente vi sendo aplicado 40% ou 60%. E já testei ambos. Em alguns cenários, um se saiu melhor e outros o outro, assim como porcentagens diferentes. Ou seja, literalmente é um hiperparâmetro que temos que ficar brincando para buscar o melhor resultado. Pulando para outra função que queremos ver, é o triplet. Sua ideia é bem parecida com o constructive, porém aqui não iremos ter hiperparâmetros, o que facilita um pouco mais. Porém o seu treinamento será maior, devido ao fator que em vez de rodar 2 imagens, irá rodar 3, sendo que 2 delas serão da mesma classe, já a terceira de qualquer outra classe. Para fazer seu cálculo, irá primeiro pegar uma das imagens da mesma classe, calcular sua distância em relação a outra imagem da mesma classe e depois fará o mesmo, mas com a imagem da outra classe, ressaltando que nas duas divisões teremos uma das imagens em comum. Neste caso, estou chamando ela de imagem 1. Para então, com as duas distâncias calculadas, realizar seu cálculo de perda, o qual será enviado para o otimizador atualizar os pesos. Ou seja, a ideia continua de diminuir o máximo possível a distância entre as classes iguais e aumentar quando as classes forem diferentes. Só que em vez de ficarmos sorteando se serão ou não da mesma classe, o triplet já adiciona no cálculo ambos os casos. O lado ruim, que por necessitar rodar 3 imagens para cada cálculo de loss, o tempo de treinamento de cada época é muito maior, assim como seu consumo de memória de GPU. Porém, em casos que presenciei, em geral, entre as 3 abordagens, classificação, constructive e triplet, ele foi o que apresentou melhores resultados. Lembrando que ele só será mais pesado e lento durante o treinamento. Ao realizar as inferências, todas as abordagens terão o mesmo tempo e consumo de hardware. Com o treinamento pronto, é necessário escolher qual cálculo de distância será utilizado. Os mais comuns são o cosseno e o euclidiano. Tenho certeza que você se lembra como eles funcionam quando estudou na escola, assim como eu me lembro super bem. Ok, não lembro, mas aquele pensamento que nunca vou usar isso na vida? Bom, isso eu lembro muito bem. Enfim, com seus cálculos podemos ver o quão diferentes as características, ou seja, os valores entre as duas imagens que rodamos no modelo são. E novamente, não existe uma fórmula mágica. O legal seria testar ambas. Em teoria, nosso objetivo é buscar resultados o mais próximo possível de zero, quando for a mesma classe, e o maior valor possível quando forem de classes diferentes. Mas, na prática, isso depende muito do contexto. Se for difícil de identificar diferentes classes, é normal termos valores altos. O importante mesmo é conseguir diferenciar quando são da mesma classe ou não, independentemente dos valores. E como fazemos isso? Bom, com a próxima etapa, que consiste em encontrar o melhor threshold. Para facilitar visualmente, criei o seguinte gráfico, onde em azul adicionei as distâncias euclidianas entre imagens da mesma classe, e em laranja de classes diferentes. O nosso objetivo é encontrar o melhor valor que divide esses dois elementos, ou seja, se for maior que determinado valor, significa que são de classes diferentes. Já se for menor, será da mesma classe. Ou seja, o mesmo objeto, mesma pessoa, depende do seu cenário. E para achar o melhor valor, pode usar a força bruta ou qualquer outra estratégia para ir alterando o threshold e ir calculando por alguma métrica, como acurácia, F1 score ou qualquer outra que desejar. Inclusive, se quiser ver um pouco mais de métricas, temos um vídeo no canal que falamos de métricas básicas e pode ser um indicativo de qual utilizar. Só por curiosidade, esse modelo está com 97% de acurácia, considerando essa linha preta como threshold. Vale ressaltar que se o objetivo for apenas agrupar e ranquear as imagens mais parecidas, não será necessário identificar um threshold, basta apenas pegar os casos que apresentaram as menores distâncias.
Fazendo um super resumão, o embedding irá comparar duas imagens para dizer se contém o mesmo objeto. Para isso, iremos rodar o modelo duas vezes, um para cada imagem. O resultado será um vetor para cada imagem com diversos valores, os quais iremos rodar um cálculo para ver o quão diferentes esses valores são, para que então, se for maior que um determinado threshold, iremos dizer que são objetos diferentes, caso contrário, que são o mesmo. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe até a próxima. Fui.